episódio Mestre dos Negócios, o quadro que a gente vai mergulhar em histórias reais e de quem decidiu empreender e assumir riscos. Hoje, no nosso episódio, nós temos aqui 2 convidados com uma experiência de obra, muita resiliência e visão de futuro para criar uma empresa que hoje assina reformas e construções de alto nível em São Paulo, a AC Foggiato Engenharia. E falando um pouquinho deles, eu vou trazendo aqui hoje, do meu lado, o Carlos, que transformou um momento difícil de vida depois de um acidente e meses sem renda, na oportunidade de empreender de vez na engenharia. Ele já tinha uma bagagem forte, chegou a cuidar de cerca de 140 funcionários em obras, trabalhou em grandes empresas e a partir disso fundou a própria empresa de engenharia e construção, atendendo clientes de peso, incluindo redes de restaurantes. E do meu outro lado estamos aqui com o Alisson, engenheiro com cerca de 8 anos de estudo entre graduação e pós, que começou lá embaixo, como ajudante de obra. Foi crescendo para encarregado, sempre atuando como PJ, encarando burocracia, acumulando conhecimentos técnicos e perdendo o medo de captar clientes e parceiros. Foi construindo passo a passo um ecossistema de relacionamentos com arquitetos, marceneiros, marmoreiros e profissionais de várias áreas de construção. Esse é só um pouquinho do resumo deles, né? A AC Foggiato Engenharia nasceu justamente dessa união, dessas 2 trajetórias. A experiência da antiga C com o histórico da Foggiato, que começou com pequenos reparos e manutenção predial, evoluindo para grandes obras, residências de alto padrão e com a fusão de ampliou o foco para reformas clínicas, apartamentos, salas comerciais, entre outros em todos os espaços de São Paulo e região. Hoje eles contam com uma equipe em torno de 20 pessoas, incluindo escritório, financeiros e times em campo com obras espalhadas principalmente pela capital. Hoje o nosso papo vai ser com eles. Dei uma resumida um pouquinho da história, mas vou deixar para vocês falarem. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Mestre dos Negócios. É uma honra recebê-los os 2 aqui. E agora eu quero contar um pouquinho, né, que vocês possam falar da história de vocês. Dei uma resumida, porque eu sei que tem uma trajetória incrível. E vocês podem dar continuidade aí falando de vocês e se apresentando um pouco melhor. Bom dia, vamos lá. A C surgiu de alguns momentos difíceis, né, para ambos, né? Ambos têm uma bagagem, né, de obra, né? Até brinco que o Carlos, ele é muito tempo de diferença de idade comigo, mas a gente sempre teve o mesmo foco. A gente tinha as 2 empresas, cada um trabalhava num ramo, cada um atuava na construção de uma maneira diferente, uma na parte levantamento, desde a fundação, corte, terraplanagem, e o outro na parte fina, né, de acabamento. E sempre a gente sempre se via, sempre estava junto, toda semana a gente estava junto, toda semana, a gente sempre conversava e sempre brincavam com a gente, né? Um dia vocês vão se unir, por que vocês não se unem? Vocês têm tudo para crescer, vocês têm o mesmo pensamento, vocês são dois doidos, vocês, né? E em um determinado tempo, depois de uns 8 anos aí, 7 anos de conhecimento dos 2, né, teve a oportunidade, vamos aparecer o orçamento, você tem equipe? Tenho, a gente tem né, como eu posso dizer, um catálogo de cliente? Tem também, então dá para fazer? Dá, faz um orçamento, a gente chegou a fazer 5, 4 orçamentos num dia só, e semana bombando de orçamento, vamos indo, vamos pra cima, e começamos. De papel mesmo já vai fazer algum tempo, já anos, já junto, e a gente agora formalizou de fato a união, né, das empresas, mantendo esse foco sempre de clientes. A gente tem um catálogo muito grande de arquitetos que trabalham e parceiros com a gente, né? Isso dá confiança para nós e saber que a gente está no caminho certo, né? A gente não desampara ninguém, desde o cliente, desde do arquiteto que está com a gente ali, os parceiros marmoristas, marceneiros, vidraceiro, tudo. A gente tem um conhecimento grande com um monte de parceiros, e eles sabem que eles podem contar com a C Foggiato, né? Então começou tudo dessa maneira. Foi meio que do nada, mas que tá dando super certo, e a gente não pode deixar
ninguém de lado. A gente atende todo mundo, não só um público específico, a gente, né, procura atender todo mundo, dar o suporte para todo mundo, né, não só de alto padrão, porque quem faz o alto faz o baixo, quem faz o baixo é diferente, nem sempre o baixo faz o alto, mas hoje a gente não escolhe a dedo ninguém, todo mundo que vem, desde seja uma simples consultoria, seja uma simples ajuda, a gente busca ajudar, faz a visita, dá todo o suporte para o cliente, porque também nosso ramo é muito de indicação, né, muito de indicação, então fulano te indicou, às vezes a gente chegou a pegar 4 obras na mesma torre de prédio, um vai indicando pro outro, vai indo, a gente entrega o apartamento e ainda tem indicação da mesma torre, né, do mesmo endereço, então a gente tá ali pra ajudar todo mundo, né, e é uma parceria que deu certo, graças a Deus tá no caminho certo. Isso é ótimo. E você? Fala um pouquinho sobre você. Então, resumindo, fazendo um overview sobre o que o Alisson falou, né? A gente vem numa batalha muito grande aí, né? Do empreendimento, né? Que é da construção civil, né? Que nem eu fiz um resumo da minha passagem, né? Que eu já venho com um pouco de bagagem, né? Bastante bagagem aí de trabalhar com a construção, né? Já tive a oportunidade de ter em mãos 140 funcionários trabalhando, né? E assim, resumindo, a gente teve o conhecimento de todos esses anos trabalhado, né? Para as empresas, né? E perante o meu acidente, vim a trabalhar para mim, né? Montei uma empresa, né? Que é a C, né? Hoje somos a C Fugiato, né? É uma empresa só. Unimos as forças, né? E virou uma empresa só. E o nosso foco hoje é crescer, né? A gente tem um nicho aí muito alto de clientes, né? Nem o Alisson falou, a gente hoje, graças a Deus, aí a gente tem um parâmetro aí de alto padrão que a gente atende, né? Não desmerecendo nenhum tipo de padrão que a gente não escolhe, tá? É que com todos esses anos de trabalho, essa força, essa união, né? A gente conseguiu dar uma alavancada e ter uma clientela de alto padrão, né? E o foco hoje da nossa empresa é construir mais, né? Trazendo sonhos para aqueles que um dia lá atrás, que nem eu, que nem ele, né? Que nem a nossa família, falou assim: pô, eu não posso, talvez não tenho condições de chegar em tal topo. E hoje a gente consegue trazer isso para aquelas pessoas que jamais falam: pô, não consigo fazer uma reforma, não consigo trocar um piso, né? Não consigo trocar um revestimento. E a gente tem essa sensibilidade de ajudar os colaboradores, os clientes, né? Com a parceria, a gente tem um nicho muito grande, igual o Alisson disse, né? Com arquitetos, com todo o nosso time, né? Porque hoje nosso time, a gente tem um time grande, né? Com 20, estamos com 22 hoje, 22. Né? 22 colaboradores, né? Tem o nosso pessoal que é o administrativo, né? Tem um time administrativo, tem a nossa contabilidade, né? Então, assim, temos também, além de eu e eles somos engenheiros, né? Temos um engenheiro estrutural que trabalha conosco também, né? Hoje a gente está trazendo também um arquiteto para trabalhar junto a nós ali, para ficar praticamente como se fosse o nosso time mesmo, né? Não a gente prestar serviço para ele, e sim ele prestar vocês. Pensar na gente em alavancar um pouquinho a mais, né? Completo, né? Então hoje a nossa história é um pouquinho baseado nisso. Então foi aquela junção que a gente conseguiu
criar a AC Fugiato hoje e tá dando tudo certo, né? Isso é o mais importante. Sim. E o nome? Como vocês pensaram no nome? Que foi uma junção, né? Mas antes da junção, cada um especificamente chegou e falou assim, vai ser o AC, vai ser o Fugiato. Qual foi a intenção de vocês? Né? Se tem algum significado? Porque todo nome de uma empresa tem um significado. Ou começou na sala pensando, vou montar minha empresa, vamos pensar um nome aqui. Então, conte um pouquinho da história. Vou contar um pouquinho. A AC surgiu quando eu sofri um acidente, né? O A é da inicial da minha esposa e o C é o inicial do meu nome. Que ótimo que a esposa tá fazendo parte desse nome. E aí, conversando em casa, eu falei, vou colocar esse nome. E aí colocou, ela achou um nome bacana, né? E aí quando a gente uniu, o meu era AC Engenharia, né? E Construções. E o dele era Fugiato Engenharia Construções. Aí a gente foi trabalhando junto, vamos ver se dá certo, né? Não teve, graças a Deus até hoje não teve nada de divergente entre nós, entre eu e ele. Acho que pensamos iguais, não tem problema. Que um pensa, outro pensa, que um resolveu, tá resolvido, outro também. E aí começou, porque tinha uns colaboradores que atuavam na empresa antiga, né? Aí um falava Fugiato e outro falava AC. Aí a gente tava até almoçando, não foi? Foi, o dia que a gente tava almoçando. Na obra, a gente pegou as marmitas, sentou junto com os colaboradores, sentamos e a gente falou, então a partir de agora vamos unir esses nomes para um falar Fugiato e outro falar AC. Aí colocamos AC Fugiato. Inclusive, os dois nomes dá pra ser Alisson e Carlos também. Né? Uniu ao útil ao agradável. Quem conhece a partir de hoje AC, que conhece a empresa já AC, acha que é isso. Né? Mas tem um porém, né? Não é isso. Sim, quando eu fui pesquisar o nome eu também tive a mesma impressão, mas eu sabia que tinha uma história por trás desse nome. Foi uma mera coincidência, né? E o Fugiato é questão familiar também, o meu é sobrenome materno, né, por parte de mãe. E quando fui abrir a empresa, a gente precisou lá se já tinha, se não tinha, tem todo aquele... o registro da marca. Isso, exatamente, aí tem todo esse porém. E deu que não tinha, a gente falou, vamos lá, vamos ver se depois a gente registra, faz todo aquele trâmite, porque a gente procura ter tudo certinho. Então, é para registrar, para não perder logo, para não perder a marca, para não perder o CNPJ, porque hoje em dia é bem arriscado também essas situações. Né? É porque o registro da marca ele é válido por 10 anos. Isso, né? isso. E já aconteceu, eu conheço empresários por causa de 2 dias de atraso. Isso. 2 dias. Porque enquanto não registrar, de fato, mesmo que esteja em trâmite, se outra pessoa já, sei lá, deferir antes que você perde. É bem isso. Ou também acontece, viu? Também tem um caso de uma amiga que ela tá mais de 20 anos aí, né, empreendendo, e acontece dela esse testemunho que ela perdeu a marca, teve que mudar o nome dela, porque outra pessoa já estava de olho na marca dela. Nossa. E pegou. E a gente preza bastante. Preza bastante. Pela marca. Exato. Porque é a marca que carrega a gente, não é a gente que carrega a marca. Exato. Quando os clientes já pegou a gente, eu vi sua camiseta, eu peguei seu nome no logo, então os meninos sempre andando uniformizadinho, o máximo possível. É que vocês construíram uma história, né? Essa história, ela tá baseada nessa marca. Às vezes não vai ser o seu nome que vai ser lembrado, mas a marca da empresa. Exato. E é como vocês falaram, a indicação, né? Eu conheço, já ouvi esse nome. É um nome diferente, né? Um nome bonito. E as pessoas acabam procurando por causa disso. Sei como que deve ser pra vocês, né? Sim. Vocês já estão aí quantos anos já nessa caminhada? Juntos no papel ou na de empresa? Juntos aí de empresa. De papel já um ano e pouquinho pra mais. Agora de parceria, assim, que a gente já trabalhou junto antes de formalizar mesmo, já faz uns 9 anos já. Tá virando uns 10 anos aí. Tá Bastante tempo. Então é uma bagagem
bastante extensa, né? Sim. Porque Sim, comendo o pão amassado, pão dormido duro, na obra. E hoje, graças a Deus, a gente pode levar um sustentinho um pouco melhor para a família também, que as esposas aqui sempre tá do nosso lado ali, né? Exato. Faz a marmitinha, nós não temos vergonha de andar com a marmitinha, faz um lanchinho, faz um suco, um suco, negócio, mas leva junto na bagagem, come gelado, às vezes quando dá pra esquentar, é um negocinho. Mas isso é honroso quando vocês têm uma família estruturada, que não estão ali, e é uma frase, né? Vamos falar as frases do casamento, né? Na alegria e na tristeza, quando você tem alguém que está te honrando nos dois, você pode ter certeza que a estrutura de vocês cada vez mais ela vai estar ampliada, porque vocês estão honrando aqueles que estão lá na sua casa, esperando vocês voltarem para casa. Porque trabalhar com obra também não deve ser fácil, né? Quais os riscos que vocês passam, e você sai de casa e a gente acaba tendo que falar, será que vai voltar? Exato. Né? Esperando um dia de cada vez. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esses desafios das obras, né? Porque muita gente fala, é só um pedreiro, só um ajudante. Mas vocês correm risco estarem ali, né? Vai subir no andaime, tem que ter os certificados, né? Vocês me falam um pouquinho mais, poder explicar sobre isso. Mas quais são os desafios que vocês mais correm estando à frente dessa obra? E outra pergunta também é para liderar uma equipe. É complexo. O pessoal acha muito fácil, né? O pessoal acha que é simples lidar com pessoas, e não é assim que funciona. Quando a gente trabalha com pessoas, ainda mais no nosso ramo. Essa geração a passada, a gente até brinca, tem muitos colaboradores nossos que tem idade para ser meu pai, entendeu? Tem idade para ser meu avô, entendeu? Tem pessoas de idade lá, e muitas das vezes eles não aceitam não uma ordem, mas uma tarefa que tem que ser correta, entendeu? Porque a pessoa às vezes tem a mentalidade muito fechada, né? Vou falar antiga assim, não, né? Porque eles levam uma bagagem de obra, mas assim, hoje tudo na obra método antigo. Exato, hoje na obra tem diversas metodologias, coisas que a gente pode facilitar não só para eles, tanto para nós, alguma coisa. Então, para eles se encaixar naquilo já é difícil. Então, trabalhar com pessoas não é fácil. Eu acredito que até para poder explicar para eles, né? Porque Exato. as pessoas mais antigas, não é que elas têm a mente fechadas, né? Mas a questão é a cultura que elas foram criadas e cresceram e foram ensinadas pelos pais. Hoje a gente sabe que tem a tecnologia, tem as coisas para poder nos ajudar, né? As máquinas que operam, né? Para ajudar, não que vai tirar o ser humano dali. Então eu acredito que para vocês deve ser um desafio explicar, olha, a gente vai ter que fazer dessa forma, mas a máquina que a gente comprou vai te ajudar. Ah, não, eu faço melhor, né? E aí ter que trazer esse conhecimento para eles. E hoje em dia é muito difícil, né? Porque a gente é o tempo todo ali discutindo o assunto do trabalho, né? Porque eu e o Alisson, a gente corre o campo todos os dias, né? A gente fica em casa, se você contar no mês, é 2 finais de semana, o resto é só correndo. Então a gente faz a programação, a gente corre o campo e a gente passa todos os nossos projetos que a gente executa, a gente tem lá os projetos pendurados numa lousa, né? A gente põe numa lousa para a gente poder saber a nossa programação, o que está sendo executado. E a gente passa uma tarefa para outro, com um pedreiro, ou um carpinteiro, um eletricista, um gesseiro. E quando a gente volta, aquilo que a gente passou não está executado. Isso é o maior desafio que a gente tem, né? Porque a gente tem prazo. A gente pega uma obra, a gente tem prazo ali. O menor prazo que a gente tem é de 90 dias. Você imagina, em torno de 90 dias, você fala, são 3 meses, né? Como se diz, é quase um Big Brother lá, né? É verdade. E assim, são 3 meses você lutando contra o tempo. Por quê?
é logística, é marcenaria, é marmoraria. Que envolve terceiros, né? É material. Por exemplo, a gente tá com 2 obras que a gente já comprou material. E faz uma semana, né? E o material não chega. 7 dias. E aí E a gente é cobrado, né? o cliente cobra. Arquiteto, O arquiteto cobra. Pô, peraí, não teve andamento. Aí você vai explicar o porquê não tá andando. Caso a gente depende de terceiros. Né? Não muitas vezes só a mão de obra. E hoje em dia, o que mais sofre dentro de uma obra é a parte civil, que é a nossa. É, exatamente. É o que mais sofre. É Porque é a primeira a entrar e a última a sair. A gente tá com 2, 3 obras, né? Que tá parada já faz 3 meses. Nossa. A gente não consegue Evoluir. porque tá na marcenaria. Aí entra a marcenaria para, entra a marmoraria. Aí a gente vai entrar com o toque final. E aí a gente tem um contrato, né? 9 meses, 120 dias, enfim. E aí o cliente fala assim, pô, mas o nosso contrato já deu tempo. E ninguém para ver a trajetória. Quando a gente começou aqui, quando a gente parou e por que parou, né? E os colaboradores que dá uma dor de cabeça. Eu imagino. Dá uma dor de cabeça. É assim, tem vezes que a gente perde até a razão. Isso. Porque no nosso time é assim, eu sou um pouquinho mais... Ele é mais duro, Ele é mais- né? E ele é mais sensível. coração. Mas né? conhecendo vocês aqui, tem essa percepção. Tem. Ele é mais... É porque assim, eu vim numa bagagem que na minha época aprender era rígido, né? Não tinha gracinha, né? E hoje, que nem ele falou, hoje o pessoal tem uma mente totalmente aberta, né? E muitas vezes não é. A gente, eu tenho assim um lado meio bate forte, né? Porque o que a gente quer? A gente quer que evolui, né? A gente fala, é o nosso nome que tá em jogo, né? Porque se a gente perder uma obra, são 20 famílias que vai perder o emprego, Exato. né? Exato. E então a gente costuma dizer o quê? Que dentro da obra não existe uma hierarquia. A gente não gosta de trabalhar dessa forma, né? Não é Por porque mais que tenha, mas a gente que a não gente trata dessa maneira. a gente os donos Cabeça, proprietários da empresa, né? E somos engenheiros, que a gente vai desmerecer aquele colaborador. Por Pra quê? trazer eles pra sentimento Exato. de dono, Sim, né? É o colaborador que faz a nossa empresa alavancar, né? Só que muitas vezes eles não pensam dessa forma, né? A gente tenta, né, falar com ele dessa maneira, mas não... É porque assim, foi o que ele falou, ele já é mais daqueles de ser, né? Daí, muitas vezes ele fala, putz, mano, acho que eu peguei pesado. A gente tem essa conversa, né? Porque antes de passar pra eles, a gente se conversa. Então, assim, se não tá bom pra ele, não tá bom pra mim, se não tá bom pra mim, não tá bom pra ele. Se não tá bom pra ambos, não tá bom pra empresa. Ponto. Então a gente tem essa né, o colaborador tal, e aí, cara, não dá, irmão, não dá. Então, assim, vamos encerrar por ali. Entendeu? Pra não ir levando, porque assim, uma laranjinha vai apodrecendo a laranjinha e aí vai indo. E não é isso que a gente quer trazer eles pra nós. Eu vim de uma... ele tem uma bagagem já grande, de grandes empresas, trabalhou com muitos funcionários, né? E eu na época que eu era encarregado também, até, né? Minha esposa que me segurava, porque ela marcava até psicólogo pra mim na época, porque eu tava quase com um psiquiatra, já tava ficando louco, né? Eu cheguei a ser até 50 pessoas, né? Dentro de uma... quase 50 dentro de condomínio. E eu desde sempre fui ajudante, antes de mesmo com sendo ajudante, eu tinha aquela mentalidade, poxa, eu via todo mundo ali, né? Porque que... E ninguém se doava
pra melhorar, né? Sempre ficava naquela zona de conforto. Sim, sempre E eu vinha esperando naquela um trabalho. bagagem de ajudante, eu até brinco. Poxa, trabalhava em lava-rato, trabalhava em obra, era ajudante, peão, usava capacete branco, usava uniforme, eu ia pra obra, mesmo não, eu tinha uma empresa, né, antes lá, tinha empresa, mas mesmo assim eu ia como se fosse ajudante, eu ganhava como ajudante, era R$80 no dia, né, R$80 por dia. E o pessoal acha que era simples, era fácil, então cheguei a passar pro psicólogo, o psicólogo falou, você vai tomar remédio, é 50%, ou você volta, parar de tomar remédio, ou você vai ficar nele, ou você para, entendeu? E eu tinha essa mentalidade, era escutar e aprender, né? Absorver o que era bom dentro da obra desde sempre, e não só ser cabeça dura. Por mais que a gente é um pouco ainda de cabeça dura, dar as cabeçadas, mas a gente tem que ter a cabeça de melhorar sempre, né? E isso falta muito hoje em dia. Falta muito. Se a pessoa às vezes escutar um pouco a gente, não precisa ser o cara mais experiente do mundo, mas você tem um pouquinho de conhecimento. Sim. Pô, se inspira na pessoa, né? Vê, pô, o cara tá conseguindo, o cara tá dando dica, o cara sabe o que tá falando. Porque muitas das vezes a gente fala e dá a coisa errada. E aí que a gente fica mais bravo, porque não escuta. E a gente dá oportunidade, né, para colaboradores. Para todos. Bastante. Todos. Por exemplo, a gente tem 2, 3 colaboradores que entrou com a gente, era ajudante, né? E teve a oportunidade de trabalhar comigo e com ele, né? O que a gente faz? A gente tem uma metodologia hoje que é assim, a gente corre as obras que estão com mais dificuldade, a gente pega aquele que sabe que vai desenrolar com a gente ali, né? Que vai fazer. Inclusive, eu e ele, a gente coloca a mão na massa, tá? A gente não tem problema com isso, né? A gente, muitas vezes as pessoas olham a gente na rua, nós está sujo mesmo de obra, não tem problema. A gente pega a marmita, que nem mencionamos há instantes aí, que a gente pega a marmitinha, nós senta aqui no chão e nós está comendo aqui. Isso não é vergonha para nós, né? Então, e esses colaboradores a gente pegou, porque a gente estava trabalhando, chegamos na obra, a gente analisa, né? Pô, aquele colaborador ali, ele conhece um pouquinho, o outro ali conhece um pouquinho mais, o outro ali sabe fazer tal coisa. Então vamos pegar ele aqui, vamos começar a andar com a gente vai ver qual que ele pode se encaixar melhor, os pontos fortes dele. E hoje é um dos colaboradores que a gente solta ali o serviço para ele, não tem dor de cabeça. Que a gente pode virar as costas e saber que no final do dia ele vai mandar o overview para nós da obra, né? O check-out da obra. Report. Vai mandar para nós e vai estar ok, porque a gente sempre passa nas obras e fala, tem que fazer isso. Muitas vezes a gente faz até vídeo, porque muitas vezes o pessoal ou tem dificuldade de ler alguma coisa, então a gente pega, filma o que precisa ser feito, manda no nosso grupo, manda pro pessoal, fala assim, amanhã você vai pra tal obra lá. E aí o pessoal fala, tô com dúvida, o que é pra mim fazer? E tem lá, o cara fala, não, é isso, tá o vídeo. Segue o que tá no vídeo, por exemplo, você não vai errar. Exato, pronto. Bem simples. Só vai matando as etapas, né? Faz uma vez só pra não ter que voltar, entendeu? Faz e acabou. Não tem alguma coisa, porque a gente sabe que a obra é corrido, tem muita obra, a gente tem 3, 4 carros. Nossa, a gente deixa com os colaboradores, ele busca, ele leva, pra dar essa ajuda pra nós, tem a equipe de frota que ajuda nessa questão também, pra rastrear os meninos, onde que tá, quanto que roda, quanto que gasta. E aí a gente passa pra ele, ó. Então às vezes falta uma ferramenta, alguma coisa, não deu pra fazer aquilo, ele pula aquilo ali e vai pro outro. E só marca, fala, ó, isso não deu pra fazer por causa disso. No próximo dia, você conseguir executar. E não ir deixando tudo pra trás, entendeu? Que é o complicado. Então... E vocês têm dificuldades, assim, né? Tem as pessoas que já estão com vocês há muito tempo. Hoje, vamos falar de jovens, né? A geração de hoje que tem essa dificuldade de entender o comprometimento e o compromisso em fazer. Vocês têm dificuldade em contratar pessoas para trabalharem? Porque a gente está falando de obra, né? A gente vê a dificuldade de encontrar pessoas dispostas, porque a gente sabe que tem muitos que já estão há muitos anos e o filho às vezes não vai seguir esse legado. Não.
Hoje a gente vê que mudou muito esse pensamento, né? Dos que estão iniciando agora, do que realmente quer, gente que inicia a faculdade fazendo engenharia e quando chega no meio para começar a trabalhar, fala, não é isso que eu quero, eu acho que eu errei a profissão. Quer fugir do braçal, né? Vocês têm essa dificuldade como empreendedores, empresários dessa área aí para contratar? É o que mais temos hoje. Essa dificuldade, né? Hoje a gente tem um time que, assim, que já vem com a gente aí, tem... acho que uns antes ainda. A maioria, mais que 70%, assim, vamos dizer, que já vem com a gente lá de trás, né? E todo essas passagens aí que a gente tem de obras, né, de reformulação da empresa, né, de melhoria da empresa, passou bastante já, né? Porque a gente é assim, toda semana, tanto para mim como para ele, né, até as meninas do escritório lá recebe currículo e tal, aí a gente dá até oportunidade, só que chega no final, nem no final do dia a gente tem que a gente tem que dispensar, porque é drástico o que eles fazem, né? E que nem você falou dos jovens, né? Os jovens, hoje, a gente tem um time com bastante jovem. 50-50, né? 50-50, E os jovens que a gente tem hoje é o que menos dá trabalho. Por quê? Porque o jovem, mesmo ele não aceitando o que a gente está falando, eles ficam quietos. E fazem, não do jeito que a gente quer que seja, mas eles fazem, 80% sai do jeito que a gente pediu. O mais problemático é os mais antigos, os mais velhos, que você vai falar e eles acham que é isso, que é aquilo. Por exemplo, a gente passou na faculdade aí 5, 6 anos de faculdade, né? Que nem eu até falo pra minha esposa, né? Eu comecei lá e eu trabalhei numa empresa que eu viajei o Brasil inteiro. Não perdia muito semestre, parava, voltava, até finalizar, né? Então a gente teve um estudo ali. A gente não tá falando que essa pilastra aqui, ela é barro. A gente sabe o que a gente tá mencionando, né? E os antigos não, porque a pilastra aqui tem que ser de argila, entendeu? Então tem aquela discrepância, né? E aí fica aquele dito pelo não dito, então é muito difícil, né? E aí a gente já chegou a ouvir, eu tenho idade para ser seu pai. Exato. E a gente fala com orgulho, né? Com orgulho, você pode ser meu pai sim, não tem problema nenhum, né? Se você ter a bagagem que a gente tem, ter o conhecimento que a gente tem, não tem problema nenhum, né? A gente vai sentar aqui nessa mesa e vamos discutir, vamos abrir aqui o projeto, a gente vai discutir o projeto e vamos entrar no bom senso para ser executado. Não, mas é uma briga constante. É constante. E aí assim, a gente ouve assim, pô, os meninos aí, porque a gente é chamado de menino, né? Os meninos, né? Os meninos aí quer mandar na gente, os meninos querem que faz isso, querem que faz aquilo. Eles entendeu? acham que a gente quer. Então é muito desafiador, muito desafiador. E a gente tem hora que nem eu falei, tem hora que eu perco a noção do negócio. A gente tava num cliente, né? Nós estamos fazendo um cliente aqui, inclusive tá eu e ele só, né? Porque a gente tá com um problema de documentação de alguns meninos lá que é bem burocrático, né? Esse cliente para poder acessar. Então, pra gente não perder tempo, a gente corre as obras que a gente tem de manhã, né? A gente chega nesse cliente lá por volta de meio-dia, né? 11 horas, sai de lá 8, 9 horas, 10 horas da noite, né? Inclusive ontem saímos tarde, saímos 8 horas de lá, ainda fomos atender outro cliente que ligou pra nós no meio do caminho, pediu um socorro, pelo amor de Deus. Chegou em casa já 9h30 da noite. Era mais, eu acho, né? Por aí. Ainda fomos lá no outro cliente cansado, atendemos o cliente, deixamos o cliente satisfeito. E orçamento depois pra fazer. E orçamento ainda de madrugada. de madrugada. E aí chegamos em casa,
E assim, resumindo, é muito difícil, né? Porque as pessoas, a gente tá lá, né? Voltando, perdi um pouco o foco. Não, Tá? pode continuar. Voltando, a gente tava lá e a gente passou tal atividade para um colaborador. Aí o colaborador, não sei se ele entrou em contato com o cliente ou o cliente entrou em contato com ele, tá? E ele falou coisas que não era. Aí o cliente liga para nós e falou um monte de coisa para nós. Foi a hora que eu até pedi desculpa quem tava ao meu redor lá, porque eu não aguentei, eu fiquei fora de si, porque assim, a gente não proíbe nem o colaborador de falar com o cliente. Não, tem total liberdade. Só que assim, Eles parte confundem. administrativa, quem tem que cuidar somos nós, né? Não o colaborador, ele não tem autonomia nenhuma de... Porque o cliente procurou nós. Né? Exatamente, não tem autonomia nenhuma de mudar qualquer situação da obra. Quem vai Mudou tal por coisa, aquilo, o cliente somos mudou, então entre em contato conosco e a gente vai falar com o cliente, por que mudou? Por causa disso, isso, aquilo, a gente vai entrar em bom senso e mudar, né? Porque até então tá tudo em contrato. E às Tudo vezes, que é mudado, tudo que é tirado, tudo que é acrescentado, vai ter que entrar em contrato. Isso. Né? Por exemplo, o nosso colaborador vai lá e muda essa janela aqui porque você pediu para mudar a janela. Aí ele vai lá e quebra todinha essa parede aqui. Como que eu vou te cobrar, sendo que ele foi lá e tomou essa autonomia? Aí eu vou ter que descontar de quem? Exato. Do meu colaborador. Aí quando a gente fala, ele acha ruim. Exato. Fala, mas você não tá vendo o meu lado. Você viu o nosso lado? Exato. Tem os dois lados da moeda. Porque às vezes muitas das vezes o cliente acha que é coisa simples. Você tem 10 tomadas para colocar aqui. Só que às vezes para colocar a 11ª lá em cima, um ponto de câmera, que seja, um ponto de ar-condicionado, você tem que quebrar toda a parede. Aí você vai demorar 2, 3 dias. E esses 2, 3 dias gera custo. Então o cliente acha que é uma coisa simples de se pedir. E não é simples. Isso gera custo para nós, a gente vai pagar. Para o colaborador não, porque ele vai fazer, ele vai achar que ele está atendendo o cliente. Beleza, isso não vai atender. Só que por trás disso tudo tem um contexto, né? Tem um custo, né? Operacional, seja lá dia, empreitada, né? Mas fora o dia que ele vai fazer isso, que a gente vai ter que pagar para ele, aí tem os dias que ele vai voltar para a obra, se ele quebra uma ferramenta, fazendo uma coisa que não era para ele fazer, que ele estava fazendo, ele quebrou uma ferramenta. Então, gerou um custo aí enorme. você vai colocando tudo na ponta do lápis, quando você vai ver. E vocês já passaram alguma situação, eu acredito que sim, né? De vocês terminarem, tipo, faltando 2 dias pra acabar uma aula, jogar menos. E a pessoa olhar e falar assim, preciso que mude, não gostei 2 vezes. dessa forma. Inclusive 15 dias atrás, Um cliente. vamos entregar uma, aconteceu isso. A gente quebrou o banheiro 2 vezes. Nossa. A gente fez de um jeito, aí faltando uma semana pra vistoria final, aí você vai ter que mudar. Aí mudamos, né, pra um PCD, banheiro PCD, aí veio uma nova vistoria, teve que quebrar, virar 3 banheiros, né? Então um espaço pequeno virou 3. Aí isso é tudo um custo, aí você emite nota fiscal, aí vai gerando custo, quando você vai ver, né? Porque o cliente ele recebe, né, o projeto da casa, né? Isso, sim. É que eu não vou lembrar o nome, mas tem. Executivo. Que mostra, É o arquiteto, vai ficar dessa forma, Isso. tá ok? Tá ótimo, gostei. Até começar a obra. É todas, eu vou Até falar o final todas. da obra tem 1001 É que a gente mudanças. trabalha com diversos arquitetos, né? Até diversos assim, né? A gente não pode abranger todos, a gente gostaria de atender um monte, né? Mas assim, não tem como. A gente tem vários parceiros, vários projetos, vários orçamentos para fazer. Só que assim, 90% dos projetos quando inicia muda. 90%. Então assim, já sai do seu escopo. Aí você tem que mexer lá no contrato, uma coisa que tem, que não tem mais, uma coisa que não tinha, tem, aí vai. Mas Isso daí já gera tempo, custo, logística e porque que nem a gente falou, a gente trabalha com tempo, prazo, com prazo, né? E aí o prazo vai só aumentando. E os terceiros Quando vai chegando no meio da obra, aí o cliente já começa a ver que tem cliente que é tranquilo ainda, tem cliente que tem noção de que o atraso não é nosso,
Mas tem cliente que não, que quer que a gente termine com 15 pessoas lá dentro. E não é assim que funciona. Né? Tem cliente que a gente já chegou a pintar a parede 4, 5 vezes e ainda entra marceneiro, entra vidraceiro, marmorista, arrisca a parede, não, eu quero que pinta. E assim a gente vai pintando, porque assim, a gente só quer terminar, a gente quer sair de lá. Então, a gente antes do cliente querer, a gente quer mais do que ele. Porque isso para nós era um custo e a gente, né, fala para todos os clientes, a gente não pega um centavo de obra, a gente fecha quinzena, mensal, enfim. A gente, quando o escritório manda para eles uma planilha de fechamento, a gente não pega R$1 a mais, a gente não pega nem R$1 a mais do que está executado, a gente só vai pegar o que está executado, acabou, até o dia do fechamento. Então assim, a gente não quer levar prejuízo para o cliente, a gente só quer o justo. A gente trabalha com fluxo de caixa nosso. O recurso próprio nosso. A primeira quinzena se não der certo nosso. A obra A ou a obra B, a gente arcou com tudo. Exato. A gente não tem onde correr, né? Porque a gente inicia a obra trabalhando com recursos nossos, né? Até a primeira medição. A primeira demolição a gente trabalha só com recurso próprio. Só com recurso próprio. Essa é a primeira e segunda. Primeira e segunda. Aí até chegar a medição, a gente teve logística, teve deslocamento, teve vale transporte, teve combustível, né? Teve carro que quebrou, teve ferramenta, né? Então é um custo assim alto, né? de início de obra, é um custo mais ou menos de 8 a 9%. Então é um custo bem alto, né? Para depois a gente começar a fazer o caixa novamente, o caixa da obra. E cliente, qual que é o mais difícil de trabalhar? O de alto padrão ou de médio padrão? Vamos jogar assim? Os dois. Eu acho que tá também 50-50. Cliente é cliente. É uma mentalidade só. Por quê? Porque a gente vai estar mexendo. Vocês assumem a responsabilidade de início, né? Então, Isso. Qual desses é o que tem mais dificuldade, assim, vocês olharem e falar assim, não, o de alto padrão, ele tem... É o de alto padrão. Incrível que pareça. Por quê? Porque o alto padrão, eles trabalham muito com advogados. Verdade. Então, todos os nossos contratos, né, a gente tem o nosso jurídico, inclusive ela apanha todos os dias, o que mais ajuda nós nessa parte da parte jurídica, e ela sabe muito bem quanto é difícil o alto padrão assinar um contrato, né? Dar um start para começar a obra, porque ele quer tudo muitas das detalhadinho vezes ali pro lado dele, isso é a real. Porque se no contrato você coloca que se houver algo de custo a mais, essa demanda fica pro cliente. Uma palavra falando que fica pro cliente, já era. Ele impede já alterar. não quer. Exato. Ele pede pra alterar. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com contratos, né? E é difícil. Quando você muda uma cláusula. Exato. Muitas vezes a gente cede porque a gente sabe do nosso potencial na obra e não é por conta disso que a gente não vai ganhar um cliente ou não vai fazer uma obra. Então, o cliente quer isso, quer aquilo. Muitas das vezes a gente fala, não, beleza, vamos embora e vamos fazer. Porque não é isso, a gente sabe do nosso potencial. Se a gente fala que vai entregar em 15 dias, muitos dos clientes não lembram, a gente vai entregar em 15 dias. Nem que a gente faz uma força-tarefa, quer 20 pessoas, não, a gente botar os 20 na sua obra. Então, mas foi o que a Carlos falou, o alto padrão, eles são mais rigorosos nessa parte aí. Mas depois que assinou o contrato, você não tem problema nenhum. Nada. Não tem. As meninas do escritório lá entram em contato, a gente faz a medição final, as meninas entram em contato, não tem um problema, um questionamento em nada, né? Então é tudo. E assim, todas as nossas obras também, a gente dá garantia de 5 anos. Muitas das vezes a gente assume até umas coisa que não é nossa. Muitas das vezes a gente brinca, é 5 no papel. Porque se a gente entregou e daqui 5 anos o cliente precisa de um suporte, a gente vai lá. Muitas das vezes tem parceiros nossos que procuram a gente sem a gente ter feito a obra não foi feita por nós, mas precisa da nossa ajuda para fazer
alguma coisa lá, a gente pega e vai. A gente pega e vai, porque a gente prioriza pela nossa parceria, pela nossa... Porque eles têm a confiança na gente, então a gente pega e arca com isso. Não é isso que vai deixar a gente no chinelo lá, não é o que vai deixar a gente pra baixo. A gente só tem a ganhar, né? Sem meia pra plantar. Aqui, clientes assim, né, que pega, né? Eu falei do alto padrão porque a gente sabe que tem que ter contrato, eles têm advogado, eles vão analisar. É que eu ia mencionar aqui que nem a gente acompanha muito a obra que está acontecendo da Maíra Card. Então, a gente a teve dor de cabeça que tá tendo. A gente teve uma arquiteta, que é uma parceira nossa do Rio também, que ela até comentou sobre isso aí, também ela atende até foi na obra da Maíra Card. A gente tem, às vezes, a oportunidade de atender clientes famosos, youtubers. Tem uns clientes também. Então vamos aproveitar e falar, vocês já atenderam algum cliente famoso? Já. E foi difícil? Não. Pior foi que muito não. fácil. Assim, a a convivência muito boa, É. né? Relacionamento entre pessoas, né? Vamos falar de pessoas muito tranquilo. muito simples, né? Muitas vezes a gente pensa assim, Julga, né? pela pessoa ser uma pessoa famosa, mas não muito. É porque a rede social ela mostra um pequeno terço, né, da que pessoa, né? Exato. E quando você entra dentro da casa da pessoa, você vê a rotina dela, é totalmente diferente. Por mais que a gente não tá acostumado, a pessoa tá lá, ela tá aqui no celular, filmando tudo, e a gente trabalhando. E a gente trabalhando, a gente não é acostumado com isso. Mas são tranquilos, sim. Vou aproveitar aqui e fazer uma perguntinha, que vou voltar só um pouquinho do início da nossa conversa, porque eu queria que você falasse um pouco de cada um de vocês, porque a gente está falando sobre empreender, a gente está falando sobre liderança, trazendo sobre pontos de trabalho, né, as dificuldades que vocês passaram, mas muitas pessoas não sabem, mas no bastidor a gente estava falando sobre algo que eu gostaria que você falasse sobre o tempo que você ficou afastado. E fazendo uma retrospectiva daquele seu eu lá do passado para o de hoje. E aí eu queria que você também fizesse isso, falasse algo de vocês, que marcou muito a vida de vocês. E hoje, nesse ano de 2026, né, fazendo uma retrospectiva de tudo que vocês passaram, o que mudou e o que trouxe de maturidade. Vamos lá. Para mim começar como empreendedor, né? Hoje eu sou empresário, né? Lá atrás comecei como empreendendo, né? E eu sofri um acidente, né? Jogando bola, rompi o tendão, tá? Fiquei 5 meses de cama, tá? Sem poder colocar o pé no chão, né? Eu era CLT na época, né? E tive uma passagem pela INSS, né? Que foi muito ruim, né? Fiquei um tempo, me dava alta, aí o médico da empresa me afastava, enfim, eu fiquei naquele vai e vem, e o dinheiro, a reservinha que a gente tinha, só foi saindo, né? E eu até cheguei a falar para minha esposa, até comentei com o Alisson, até esses dias atrás aí, que eu me senti uma pessoa inválida, né? Incapaz, né? E a minha esposa que me deu a força ali, né? Em tudo, né? Ela falou, não, eu tô com você, né? A gente é um conjunto, então é na tristeza e na dor e na alegria, né? E ela me deu o braço, né? E tudo eu dependia dela, tudo, mas tudo mesmo. Dependia dela e dos meus 2 filhos, né? E era muito difícil. Eu só de cama, não podia colocar o pé no chão, né? De jeito algum, porque senão eu poderia ficar sem o pé, né? O médico, inclusive, no dia falou, se ele colocar o pé no chão, ele pode perder o pé, né? E eu tinha medo disso, né? Porque eu nasci perfeito, né? Assim, e falo, pô, se eu perder o pé, como que eu vou fazer? Eu tenho uma família para criar, atrás de mim vem
vem a bagagem, né? Que são a família, né? A gente preza pela família, né? Que nem eu falo em casa, né? Eu costumo dizer, eu saio para trabalhar não é para mim ter um luxo para mim, né? Para mim andar com uma roupa de marca, um tênis de marca, um carro de luxo, né? Uma casa de luxo, não. Eu quero o luxo que eu vou buscar é para minha família, quem está dentro de casa, né? Quem sempre me apoia, né? E assim, desculpa. Faz. Desculpa. E foi difícil porque eu cheguei a falar pra ela assim, eu não aguento mais ficar em casa. Ela falou, mas você tem que ficar. Desculpa. Aí eu fui melhorando, né? Fui melhorando e tal, sem fazer fisioterapia, que eu não conseguia andar. E na época ela falou, eu vou com você. Ela foi alguns dias. Falei, você não pode perder o seu emprego, né? Porque era a única renda que tinha dentro de casa. Aí comecei sozinho. E aí eu vinha mancando e reclamava que doía, mas doía, não conseguia ficar de pé, doía, reclamava pra ela e tal. Aí falei pra ela, eu vou trabalhar. Ela falou, não, mas você não pode trabalhar. Mas falei, eu preciso trabalhar, né? Que é assim, eu sou do método antigo, né? Meu pai e minha mãe me ensinou o quê? Que o homem dentro de casa que tem que fazer a vez de casa, né? Então eu vim cá com esse pensamento, né? Meu pai sempre falou, você tem que trazer para sua família, não é só a esposa ir atrás e trazer para você e sua família, né? E aí ela falou, tá bom, então eu vou te apoiar. Aí peguei um servicinho ruim, não podia fazer força, né? Aí peguei um para me ajudar, peguei outro para me ajudar, porque eu costumo dizer assim, eu tenho uma mão que faz a transformação, né? Eu tenho, assim, praticamente vamos dizer assim, um dom de fazer a coisa andar, né? E eu falei, eu vou sim. Ela falou, não, mas você não vai e tal. Eu falei, não, eu preciso ir. Aí ela me apoiou, né? Aí a gente tinha um carro de luxo, né? E eu não tinha outra opção. Eu tinha que colocar aquele carro para trabalhar, né? Aí eu lembro até hoje, ela comentou, mas a gente vai acabar com o carro. Falei, mas a gente acaba com o carro é um bem material, a gente compra outro, amanhã depois a gente compra outro. E ela aceitou aquilo, né? E ela falou, então eu tô junto com você. E fomos, e aí o pessoal me via, né, chegando em obra, né, trabalhando em obra, ferramentas, né, ferramentas pesadas, não é ferramenta, um alicatinho, né, então o pessoal via e falava assim, pô, você é maluco. Não sou maluco, eu tenho atrás de mim, eu tenho 2 filhos e uma esposa, né, eu tenho todo uma casa para sustentar. E graças a Deus foi indo, e meu pai tinha um carro que não era um carro de luxo, né? Ele me chamou e falou assim, tira o seu carro da rua e eu vou te dar o meu carro para você trabalhar, né? Aí eu conversei com a minha esposa na época, né? Falei, meu pai vai emprestar o carro para mim trabalhar. Daí ela até comentar, putz, mas é mais fácil você acabar com o nosso do que o do seu pai, né? Aí meu pai falou, não tem problema, pode trabalhar. Aí a gente trocou de carro, né? Eu deixei o meu carro com ele e trabalhei com o carro dele. E assim foi indo. Foi crescendo, foi indo e graças a Deus a gente conseguiu comprar um carro para trabalhar. Inclusive esse carro que a gente comprou lá atrás é o carro da nossa frota hoje, é o carro da nossa empresa hoje, né? Que tá rodando na rua aí com o pessoal, né? E assim, foi um desafio muito grande, né? Uma bagagem aí que eu tive nesse período entre o meu acidente até uns 2 anos, mais ou menos. Foi muito desafiador, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo ver toda essa trajetória, né? E tirar uma conclusão, que eu venci lá atrás, com a ajuda da minha esposa,
né? Quando ela me deu a mão, ali eu falei, eu venci. Parabéns. Sua história é muito inspiradora, com muitos desafios para hoje vocês terem a empresa, então é honroso, né? E você honra a sua esposa, ela está aqui, gente, assistindo. E é incrível poder ouvir, por isso que eu quis que você compartilhasse, porque a gente falou no bastidores, mas não foi fácil para vocês, né? Todos vocês têm uma história, o Alisson vai contar dele, mas você passou por muita situação, porque o ensinamento dos seus pais foram o principal alicerce, para que mesmo que você tivesse parado por um tempo, tendo alguém que tivesse ali como sua coluna e te ajudasse nesse período que você não estava, hoje você pode honrá-la dessa forma. Sim. Trazendo tudo aquilo como bagagem, experiência, e hoje a empresa de vocês, né? Nessa união que vocês fizeram, e eu tenho certeza que é fruto, né? Você plantou, você chorou e você está colhendo, né? Por isso que eu quis que você contasse um pouquinho, porque eu vejo que tem muita gente que está empreendendo, muita gente que está começando e o primeiro tropeço já quer parar, né? Já falar, não é pra mim, eu acho que eu errei, eu acho que eu dei ouvidos, né? Ouvi pessoas que não era pra ouvir, e na verdade não é assim. Pra gente ter grandes vitórias, nós passaremos por grandes provações, né? Eu sempre falo que soldado não volta pra casa limpo, porque se voltou é porque fugiu. Não trabalhou? Não trabalhou. Soldado volta pra casa sujo, sinal que a batalha foi vencida, mas ele voltou. Então, você foi um desses soldados, você também é um desses soldados que todo dia sai para trabalhar, para empreender, porque a gente sabe que no Brasil não está sendo fácil, né? Quem tem seus negócios tem que ter uma estrutura, e vocês têm essa estrutura, e é prazeroso poder ouvir essa história. E agora eu quero ouvir um pouquinho o Alisson contando a dele também, dessa visão dele do início para hoje. Também não foi muito fácil, não. A diferença é que assim, o Carlinhos ele já tem, querendo ou não, acho que uns quase 20 anos de diferença, né? Então, ele com certeza ele tem São 17. as aprovações, uma aprovação, né? Aprovações na vida muito mais árduas que a minha, até porque a gente veio de geração diferente. Mas eu já passei, já trabalhei, dormia dentro de lavar rápido na época de faculdade, dormia dentro de lavar rápido, né? Teve épocas que trabalhava em 2 empregos para tentar suprir, porque não dava. Eu trabalhei, antes de tudo, né, na faculdade, trabalhei em lavar rápido, uma parte, para pagar a faculdade. Meu pai também ajudou no final, porque ela vai ficando mais cara, então no final ela já deu aquele suporte, né. Teve época que fiquei também desorientado, sem saber o que fazer de emprego. Aí teve amigos que acolheram, falaram, não, vamos, né, colocou eu dentro para receber um pouco que ajudou, né. E teve época que eu e minha esposa, a gente saía para comer, né? A gente dividia, era uma latinha de Coca-Cola no rodízio mais barato que tinha, né. A gente saía para pegar cupom de desconto e dividir uma Coca-Cola para 2 durante o rodízio inteiro ali para comer. Não tinha dinheiro para comer, né? Eu colocava de 20 em 20 reais de gasolina para poder rodar, né? Então ela também viu a difícil, mas sempre me apoiaram, né? A rede de apoio que eu tenho hoje ela é muito importante, porque sempre acreditaram no meu potencial, sempre. Desde que eu dormia dentro de um lavar rápido, com 2 boquinhas no fogão, desde que eu trabalhei como ajudante de pedreiro. Aí eu saía de Santana de Parnaíba, ia pra Santana, trabalhei na prefeitura na madrugada, então eu trabalhava das 7 às 5 no condomínio como ajudante de pedreiro. Depois das 7 horas eu estava em São Paulo, até não tinha hora para voltar, então muitas das vezes eu dormia meia hora, sujo, eu dormia meia hora dentro. Chegava às 6h30 da manhã em casa, para 7h30 tentar no condomínio de novo como ajudante. Então eu não estava dormindo num certo período, né? E tudo isso para tentar levantar um dinheiro, para poder pagar as contas, porque só não estava suprindo. Isso sempre teve meio aberto, sempre pagava
as guias mensais e tudo mais. E teve uma vez, 2 vezes que eu quase né, dormi no volante, voltando de madrugada pra casa, né, dormi no volante na rodovia. Eu quase bati o carro na carreta e depois disso aí a gente botei um basta nisso, fiquei só, né, daí teve a oportunidade, viram meu esforço dentro dos condomínios, falou assim, olha, você é formado, você tem capacidade você tem conhecimento para tocar a equipe, tocar a obra, então, né, deu a oportunidade, me tirou dali e botou em um outro patamar. E ali foi quando começou a andar, né, como tive a visão de negócio. Se eu fazia para os outros, eu podia fazer para mim mesmo, né? Só que eu tinha medo. E a Vitória, né, sempre me apoiando, sempre falou assim, não, mas não tem medo. Tanto que quando eu saí desse último serviço que eu tava, né, que eu era encarregado de obra, a gente não contou para ninguém. Eu falei assim, eu saí, não conta para ninguém, porque daí a gente tinha carro para pagar. Graças a Deus, assim, eu não tinha aluguel, não tinha, né, morava de favor na casa da minha sogra ainda, porque a gente estava em busca do nosso primeiro imóvel, já tinha comprado, só que não estava dando certo, então eu ficava de favor, estava longe da casa dos meus pais, porque ficava nos poucos de obra que eu tinha, no paralelo com o que eu tinha, né, ficava longe para ir, eu não tinha condições de ficar pagando o transporte. Então aí fiquei de favor, eles me acolheram lá e a rede de apoio foi grande. Aí eu falei, não conta pra ninguém, eu tô saí fora, né? Não tô mais com ele, não vou tocar mais obra. Fiquei muitas vezes indo pros condomínios sem não ter nada pra fazer, ia lá por conta do conhecimento que eu tinha lá dentro. Aí apareceu um orçamento aqui, apareceu um orçamento ali, aí foi aparecendo. Isso nunca faltou, graças a Deus, porque eu tinha um certo conhecimento, então as pessoas indicavam, tem esse, então dali pra cá eu não parei mais, né? Foi quando depois a gente uniu as forças, né? Depois disso já com bastante cliente, bastante conhecimento, bastante obra feita, mas eu fazia pros outros e tinha medo de fazer pra mim. O que eu fazia pra eles, eu poderia estar fazendo pra mim já há um bom tempo, e todo mundo falava, você tem o potencial de tocar a obra, você tem o potencial de ter sua empresa, você tem o potencial de crescer. Só que eu tinha medo, eu ficava recuado, eu não sabia o medo do dia de amanhã. Se acabar uma obra, se a gente entregar uma obra hoje, e amanhã eu vou pra onde? Sim. Vai acabar o dinheiro. Então assim, por isso que hoje eu falo, né, a gente também não tive essa dificuldade que ele teve, né, todo na vida, cada um tem a sua... Mas a gente não menosprezo quem tem as dificuldades, por menor que seja, né? A gente sabe que cada um sabe onde o calo aperta, mas não é fácil para ninguém. Hoje a gente fala que a gente vive de orçamento, vive de clientes, então a gente não deixa ninguém passar, porque uma hora a gente vai terminar uma obra, a gente vai precisar de outra, então a gente vai orçando e vai assim captando, né? Então eu também vim de um medo, e depois que eu perdi esse medo, que as coisas só alavancaram, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente sai, ela brinca comigo, você é Gastão, ela brinca, você é Gastão, eu sou mais Gastão mesmo, mas é porque lá no fundo, lá antigamente, a gente sonhava em ter uma coisa, eu sonhava em ter um carro de luxo, hoje a gente sonhava em ter uma roupa de marca, um tênis, se a gente ia num restaurante, a gente ficava preso a ficar escolhendo o mais barato. Entendeu? E a minha meta sempre não foi essa, né? A minha meta sempre foi ir sem ver preço, entendeu? Poder pedir o que você quer. Entrar no mercado e falar Exato. assim, não precisa olhar, pode pegar o que você quer. Exato, não precisa ficar vendo o preço, compra, tem vontade de compra, né? Não precisa ficar a gente se dá o luxo que a gente trabalha. Hoje a gente, graças a Deus, a gente trabalha justamente por isso, por eles que estão lá atrás. Porque já passaram poucos impostos, que não tinha dinheiro para sair, não tinha dinheiro para ir no cinema, que era 10, 15 reais, por exemplo. Não tinha dinheiro para comprar 2 Coca-Cola num rodízio, que não tinha dinheiro. Então, assim, isso é motivador pra gente cada dia querer mais e mais e mais. E não ser ganancioso, a pessoa você quer pensar, não. É porque se você ficar na zona de conforto, você não vai pra frente. Então você
tem que dar um passo, às vezes maior que a perna. Porque senão você não vai. E não dá ouvido para pessoas que não têm jamais. a mesma visão de sonho e projeção Exato. que vocês têm, né? Exato. Porque a gente encontra pessoas na nossa vida Muitas. que você vai falar de algo, você tem que tomar até cuidado no que você vai falar, né? Porque ela não tem essa mesma visão, né? E o interessante é que você teve sim uma trajetória Sim. que não foi fácil, né? Que nos bastidores você também contou algumas coisas aí que precisou passar. Mas o legal dessa união de vocês é que a bagagem que ele tem, você não vai passar dificuldade porque você já sabe que ele já passou. Exato. Né? Exato. E ele Então não você quer que ninguém aprende, faça né, isso. com quem é mais velho, quem já tem essa experiência. E aí você falou que você é Gastão, ele tá ali pra te ajudar a equilibrar isso, né? Ah não, mas é que eu tô meio dando uma desvirtuada nele também, viu? Isso aí eu acho que ele tá dando uma... As patroas de vez em quando não. falam, os dois juntos não pode sair. às vezes a gente sai pra dar uma orçamento e volta com o carro. O carro, A gente- De vez em quando a gente tem meio isso, sabe? Entendeu? Mas é legal poder ouvir a história de vocês de verdade. Parabéns, né? Obrigado. Por Obrigado. não desistir, por Não, jamais. permanecer, né? É bom, Jamais. é o que eu vou falar, você honrou sua esposa. Então quando a gente honra a esposa, né? É. Vamos falar que assim, pode ter certeza que tudo vai dar certo. É assim. Não é fácil. Eu né? sei. Mas a Até gente. brinco com ela, Eu falo Tem pra dia elas que é difícil. Eu falo pra elas que não é luxo andar de ônibus. Eu falei assim, se você não puder andar de ônibus, você não vai andar de ônibus. Se estiver ali, você vai andar de Sim. carro e ponto, acabou. Entendeu? Vou dar o luxo, a gente vai brigar porque na pior tava junto, então na melhor vai estar junto também, vai lutar pelo melhor. É sempre permanecer a essência. Eu falo sim. assim, o crescimento ele vai vir, né? Sim. Porque nós estamos aqui para poder sermos prósperos. Sim. Para termos aquilo que é nosso por direito. Então, mas não esquecer da essência, mas não que você vai esquecer do seu passado no sentido, olha, lembra que você tinha pouco, então assim, não fique feliz. Não, fique feliz sim. Sim. Você mereceu, você correu para isso acontecer, isso, né? exato. Então, realmente a gente lembrar da nossa origem, da estrutura da onde vocês começaram a empresa, mas da onde vocês querem essa visão. Ter visão de crescimento, de não parar por aí. Hoje vocês atendem pessoas de alto luxo, mas crescer ainda mais, né? Ter uma estrutura, ter uma equipe maior e vocês continuar fazendo o que vocês fazem, acompanhando, precisa pôr a mão na massa, vai colocar. Mas o principal é a família estar junto. Sim. E a gente costuma dizer que toda quinzena, todo fechamento de mês, a gente bate um sino. E esse sino é sempre subindo um degrauzinho. Não subindo em cima de ninguém. Jamais. Né? Sempre dos nossos esforços. Né? Porque quem olha pra nós, vê. A gente na marginal, 10 horas da noite, mandando no grupo, tô com o carro quebrado aqui. Né? O carro quebrou, ó, o carro do fulano quebrou. Aí sai um lá do outro lado. Não, pera aí, você tá na onde, irmão? Tô tal lugar. Pera aí que eu tô indo aí. A gente esforçando, sabe? A gente não dá Né? esforço, né? Pelo... Não. Aí falta um carro, a gente vai lá e coloca um carro particular pra rodar. Né? Vai quebrar? sim. A gente não sabe, pode quebrar na mão do colaborador como na mão nossa. O que a gente precisa é subir, né? Então, a gente tem uma visão assim, sempre indo devagarzinho. E a gente tá cada vez, graças a Deus, conquistando o nosso espaço, que é levar o nosso logo, né? Esse é um espaço que a gente briga todos os dias para o negócio dar certo. Não é difícil, né? A gente até fala com os nossos colaboradores. Se precisar de uma força nossa, a gente vai ajudar. Porque a gente sabe o quanto é difícil você vir remando e conseguir levantar. Não é fácil, é difícil, né? Então a gente incentiva, né, aqueles que estão começando hoje, né, na empreitada da construção civil, né? Hoje a construção civil está em alta, né? Graças a Deus aí não falta serviço para ninguém. O que falta hoje é mão de obra qualificada, que não temos, né? Mas assim, aqueles que estiver pensando em
abrir seu próprio negócio na construção civil, tenha o pé no chão, tenha o foco de vencer, vai vencer. Porque a gente venceu, né? A gente hoje, a gente brinca, né? A gente não vai comer um hambúrguer, mas vai comer 3 hambúrguer hoje, né? Porque a gente venceu, né? A gente tá vencendo, na verdade, né? Então, assim, todos aqueles que um dia falou assim, pô, não vai vencer. Exato. Né? É só o esforço, é só seu. Sim. Né? E o da família que tá ali, lado a lado com você todos os instantes. Inclusive, você até falou do meu pai, né? E meu pai pra mim sempre foi meu braço também. Minha esposa sabe disso. E inclusive com 70 anos, meu pai hoje faz parte do time. Esporadicamente, sim. Porque assim, pra ele é bom também ter 70 anos, não ficar dentro de casa sem fazer nada, né? Aí a gente leva com a gente, né? Tratamento é igual a todos, tá? Não tem diferença porque é meu pai, porque é meu cunhado, porque é cunhado dele, porque é irmão dele. Não temos essa diferença. É tratado todos iguais, né? Então assim, é um bração meu mesmo de verdade. Eu acredito. Alisson e Carlos, o assunto está maravilhoso. Eu amei ouvir a história de vocês, de tudo que vocês passaram. A gente já está chegando ao fim, né? Foi um papo muito bom, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a construção, conhecer um pouquinho mais sobre a história de vocês, né? E pra gente finalizar, eu queria que vocês deixassem a rede social pro pessoal procurar, né, se precisar de um serviço, né? Com certeza, quem sabe um dia vocês constroem minha casa, né? Sim, tô lançando pra Deus depois falar assim, calma aí, filha, né? Mas eu agradeço de coração, né, por tudo que vocês falaram aí. E deixa a rede social de vocês, aonde pode encontrar vocês, telefone, se tem site, fique à vontade. Nós que agradecemos a oportunidade de estar no espaço com vocês, né? Falando um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, né? E você mencionou, né? Vai ser um prazer a gente construir a sua casa. Tá? Isso vai ser um presente que a gente pode dar pra você. Que é a mão de obra. Tá gravado, hein? Tá? Pode gravar. A gente vai te dar a mão de obra lá, tá? E a rede social nossa, né? Nosso Instagram é @fogiato com 2G e 2T. Fogiato.eng de engenharia. ENG, né? Vai construir sua casa assim, pode contar com a gente, viu? Muito obrigada. Vou deixar gravado, né? Que eu vou até salvar, guardar. Joga pro universo que a gente vai estar lá, obrigado. Mas eu agradeço mais uma vez, foi uma honra. E você que está nos assistindo, comenta, compartilha, curte. Se tiver alguma pergunta para eles, ficou faltando aqui, pode ir lá perguntar. Porque esse é mais um episódio, o primeiro, né? Mestre dos Negócios. E assim eu agradeço a todos.